Por exemplo, uma das casas que ele invadiu, a mulher estava doente. Então, antes dele matar ela, ele levou um copo de água para ela ficar mais Nossa. confortável. Que não faz muito sentido. Não faz na cabeça dele só, né? Porque, meu Deus. Exato. Bem-vindos à primeira versão Pocket do Tá Repreendido podcast. A gente nunca fez isso antes, então tá sendo inédito. A gente vai postar um trechinho do nosso episódio, que claro que não vai estar 100% completo, mas para vocês terem uma noção de como que funciona. E hoje a gente vai contar, primeiro que vai ser um especial serial killers, alguns dos mais polêmicos e acho que famosos também, né, serial killers que tem na história. E a gente vai contar um pouco dessas histórias. E esse episódio é em parceria com a Dark Side Books, que nos enviou alguns livros pra gente contar em melhores detalhes pra vocês. Mas eu queria primeiramente fazer um comentário sobre o quão lindo são, né, os livros. Tu tá com o teu aí, Ju? O meu é esse aqui. Gente, ele é rosa. Tem uma máscara que, quando a gente não sabe a história, ela parece ser muito bonita. Verdade. Mas ele é lindo, Depois ficou um sério. pouco problemático. Exato. Não, mas o mais bonito de todos é esse aqui. O Lady Gente, O Lady esse livro Killers. é perfeito. Nossa, Tipo assim, sim. eu quero usar de Todo mundo. decoração na minha casa. Mas todo mundo que vem aqui em casa me pergunta, tipo assim, aonde que eu comprei. O meu namorado comprou, inclusive, que tá chegando, comprou online. Porque é, tipo assim, por mais que tu tenha, que tu leia, tu quer ter pra ti, sabe? Porque tu quer guardar. E aí a gente aproveitou pra fazer esse episódio de serial killers, não só de serial killers homens, que é como todo mundo acredita que eles são, que todos são homens, mas também pra falar de duas histórias de mulheres. Então, o nosso podcast, primeiro que ele funciona assim, cada um, eu conto uma história, o Matheus conta outra. A gente nunca sabe qual que é a história que o outro vai trazer. Então é sempre uma surpresa. Então já deixa o like aí, se inscreve no canal, comenta Nossa, o que vocês acharam, né? Porque é muito importante pra gente também saber o que vocês estão achando, se a gente vai continuar, se a gente não vai continuar, o que a gente vai fazer da nossa vida. Com certeza. Mas é isso, gente. A gente tá muito feliz com essa parceria com a Dark Side. Então, quem tiver interesse também nos livros, eles são incríveis. Eu queria começar falando do Green River Killer, né? Que eu acho que foi um caso que me chocou um pouco. Pra quem não sabe, o Green River Killer, o nome dele era Gary Ridgway. Ele foi não perseguido, mas a investigação contra ele durou 2 décadas. Então ele meio que ficou ativo durante 2 décadas. E ele foi o serial killer que mais fez vítimas na história dos Estados Unidos. Então, assim, já é um pouquinho forte por aí. Exatamente. Eu acho que a história dele, tudo começa quando ele vai pra guerra, né? Porque eu acho que esse é o turning point dele, assim. Porque antes dele ir pra guerra, ele já tinha feito uma vítima, que era um garotinho. Quando o Gary, tinha 16 anos e o garoto tinha 6. E o garoto não morreu, ele sobreviveu e ele contou, né, que depois de ser atacado, o Gary saiu rindo. E o Gary achava que ele tinha matado o garotinho, mas ele não tinha. E ele justifica que ele matou pela primeira vez pra saber como era matar, basicamente. Pesado Mas demais. depois disso, ele vai pra guerra do Vietnã e ele sempre teve uma relação muito problemática com a mãe, com as mulheres na vida dele. Então ele meio que criou, assim, uma tara, né? Não sei explicar, mas ele tinha uma energia sexual muito grande, então ele sempre tinha prostitutas. Durante a vida toda dele, as prostitutas estavam presentes. Mas, ao mesmo tempo, ele também era um homem super religioso, que ia pra igreja, que ia de porta a porta, pregar a palavra, exatamente. Então, assim, ele tinha 2 vidas, 2 identidades, que eu acho que é muito parecido com o BTK também. Uhum. E, na verdade, eles são muito parecidos. Muito parecidos. Até inclusive fisicamente. É, exato. É bizarro. Parece a mesma pessoa, né? Parecem. Mas, enfim, não é. Infelizmente, porque se fosse, ia ter menos Menos um criminoso. crime. Exatamente. Mas enfim, ele foi pra guerra do Vietnã. E lá ele, né, continuou nessa vida das prostitutas e tal, e ele contraiu gonorreia. E ele ficou muito irritado com isso. E foi aí que ele construiu uma raiva, digamos assim, para com as prostitutas, mas ele continuava, então era uma relação de amor e ódio, assim, ao mesmo tempo que ele ia, transava, ele tinha muita raiva delas. E as vítimas dele, a partir disso, né, tirando o garotinho, eram todas mulheres prostitutas, ou mulheres que estavam, tipo, na rua, assim, de noite, indo pra casa, ou, Sozinhas. enfim, viajando sozinhas, exatamente. A primeira vítima dele ele fez em julho de 1982 e o corpo dela foi encontrado flutuando no Green River. E foi isso que deu o nome
nome dele de Green River Killer, porque o caso, como não tinha muitas provas, meio que não tinha o que fazer, e aí o assassino ficou conhecido como o assassino de Green River, porque ninguém sabia a identidade dele. Bom, a polícia acredita que ele tenha assassinado pelo menos 71 mulheres e adolescentes, mas ele fala que ele matou 90, né? Só que ele também não consegue se lembrar exatamente onde está o corpo, quem era, então é uma área meio Não dá pra cinza, saber, né? Não dá pra saber. A polícia acredita que foram 71, já é muita coisa, e ele foi condenado por 48. Bom, muitas vezes ele voltava pros lugares onde ele deixava os corpos. Ele normalmente enterrava os corpos. Tudo começou assim, porque ele voltava pra violar os corpos novamente, tá? Então, ele matava, ele deixava a mulher lá, depois ele voltava, violava novamente, sexualmente. Ai, gente, que horror. Cadáveres. Necrofilia. Horrível. Exato. E ele contou que ele fazia isso meio que pra diminuir essa vontade dele de matar de novo. Então ele justificava que fazendo isso ia ganhar um pouco mais de tempo até ele atacar novamente. Então às vezes ele ia 2, 3 vezes pro mesmo cadáver até realmente ele não conseguir mais. Ou seja, poderia ter mais vítimas se ele não tivesse feito isso, né? De acordo com ele, no caso. Exato. Com o passar do tempo, ele começou a enterrar os corpos, porque ele meio que também começou a perceber que aquilo não era legal. Ele falava que ele não tinha prazer naquilo, ele só fazia pra realmente não matar de novo, mas isso é a palavra dele, a gente não tem como saber se é verdade ou não. E ele começou a enterrar os corpos pra não conseguir ter acesso aos corpos. Às vezes funcionava, às vezes não, às vezes ele ia no corpo de novo, às vezes ele não ia, então... Tanto que ele esqueceu um pouco, né, de onde ele tinha enterrado todos os corpos, ele não lembrava de todos. Exatamente, ele esqueceu um pouco. O livro é muito bom porque ele conta a perspectiva de um dos investigadores do caso. O livro foi escrito pelo filho de um dos principais investigadores do caso. Então, assim, tem todos os detalhes, a gente consegue realmente se colocar no lugar da polícia, acompanhar as investigações, tem as técnicas de investigação que eles usavam, tem todos os contrapontos, sabe? A gente consegue ver literalmente os dois lados da moeda. Então, eu acho que isso que eu achei mais legal. Porque normalmente a gente sabe as histórias do serial killer, mas a gente não sabe exatamente como foi e como eles chegaram até o serial killer. Então começa ali naquela grande incógnita e aí vai se desenvolvendo. Então eu achei legal acompanhar por esse lado, porque tu realmente consegue ter um pouco dos dois lados, sabe? Sim. Eu acho que é a mesma história do BTK, né? Tipo, o livro é muito completo e, na minha opinião, é completo até demais, porque você começa a ficar, tipo, arrepiado de ver os detalhes de como foram os crimes. E também tem muito esse lado da polícia, porque no BTK também foi um caso que ele demorou mais de 30 anos para ser preso. Então ficou aquela agonia de ninguém saber o que era e os assassinatos acontecendo e a população em pânico. Pra quem não sabe, o BTK também, o nome dele original é Dennis Rader e ele mesmo se apelidou de BTK, que significa Bind, Torture and Kill, que em português seria amarrar, torturar e matar, porque era esse o processo que ele fazia com as vítimas. Então, quando ele começou, ele tinha 28 anos, ele era bem novinho, ele matou uma família inteira, invadiu a casa e ele tinha o costume de cortar a linha dos telefones. Então, isso, quando você chegava em casa e via que a linha do seu telefone estava cortada, já era um sinal vermelho de que ele podia estar ali. E a cidade que ele atuou era Wichita, o nome da cidade, era bem pequena, então todo mundo ficou em pânico. Essa primeira casa que ele entrou foi um crime bárbaro, tinha crianças, inclusive. Ele tinha o hábito, ele amarrava elas, ele enforcava, e não é que ele enforcava e já matava, ele ficava enforcando, deixando a pessoa respirar, depois ele enforcava de novo, para ser um processo lento mesmo e para elas sofrerem mais e um tipo de tortura, né? Igual ele falava. E eu acho que o que mais pesou foi porque tinha crianças mesmo, eram crianças de tipo 10 anos de idade, até menores. Em pouco intervalo de tempo, ele já foi matando outras mulheres. A preferência dele era por mulheres, ele preferia entrar nas casas quando os homens não estivessem lá, porque ele mesmo sabia, né, que ele poderia acabar se ferrando se tivesse algum homem na cena. E muitas vezes que sem querer ele encontrava algum homem dentro da casa, ele ficava meio em choque, ele não sabia muito bem o que fazer. A gente tem tantos detalhes assim do caso do BTK, porque ele contou tudo. No julgamento dele, ele simplesmente confessou tudo. Ele falou detalhes dos crimes, como ele perseguia as vítimas. Eu acho que isso tem uma diferença também com o assassino do Green River, porque o BTK, né, ele não tinha muito remorso, né, digamos assim. E o Green River, ele não se lembrava de muitas coisas, aí do nada ele se lembrava, então parecia que ele tinha medo do julgamento das pessoas, sabe? E o BTK não, né? O BTK, ele tá nem aí.
Ele não tava nem aí. Na verdade, era até engraçado, porque ele se preocupava em deixar as vítimas confortáveis antes de morrer, mas isso não queria dizer que elas não iam ser mortas. Por exemplo, uma das casas que ele invadiu, a mulher estava doente. Então, antes dele matar ela, ele levou um copo de água para ela ficar mais confortável. Que não faz muito sentido. Não faz na cabeça dele só, né? Porque, exato. E o que fez a polícia demorar tanto para encontrar ele, porque ele mandava cartas para a polícia, ele mandava até algumas pistas de qual seria a próxima vítima. Ele mesmo falava quem era a próxima vítima, onde eles deveriam procurar. Mas o que demorou para ele ser encontrado é que ele era praticamente presidente de uma igreja, ele era casado, ele tinha filhos, ele trabalhava em uma empresa de alarmes de segurança nas casas, então isso facilitava muito a ele entrar de fato nas casas. E foi uma caçada que literalmente só acabou porque depois de 30 anos de todos os crimes que ele já tinha parado de atuar, o BTK não se conformava que as pessoas tinham esquecido dele. Então, a partir disso, ele mandou mais cartas para a polícia, e aí a polícia estava um pouco mais esperta e conseguiu finalmente capturar ele. Mas a história é muito louca e tem muitos detalhes para vocês ouvirem. O BTK, né, eu acho que a impressão que eu tenho, né, claro, é que ele meio que foi o ego, né, que entregou ele, assim, tipo, 100%. Ele não... Até porque com ele teria sido o crime perfeito, já fazia muitos anos, todo mundo já tinha desencanado, ele tava vivendo com a família dele, ele até tinha interesse em matar uma última vez, mas as chances dele ser descoberto eram muito pequenas. E aí, gente, o mais bizarro disso tudo é que ele foi pego por causa de um disquete, porque ele simplesmente mandou uma carta pra polícia, perguntando se eles conseguiriam rastrear um disquete, e aí a polícia obviamente falou, não, pode mandar, e aí ele mandou esse disquete, e o que aconteceu? A polícia rastreou ele, foi basicamente isso. O do Green River, ele só foi pego porque anos depois, né, desenvolveram a análise do DNA, porque até então não se tinha isso, então por isso que dificultava muito as investigações. E aí, quando desenvolveu, em 2003 só, ele foi culpado das acusações de homicídio. Vamos, sei lá, aplaudir o livro? Por favor. Ele é muito bom. Eu acho que esse é o meu livro favorito que eu li nos últimos tempos, porque a leitura dele é muito tranquila, tu passa horas lendo, tu nem percebe, e ele tem um design, tipo, que te instiga a continuar lendo, sabe? Ele é muito bom de ler. Ele é muito bom, ele é muito lindo. E eu acho que o que eu mais gostei do livro também foi que ele já começa meio que desmistificando, assim, o lance das mulheres assassinas, né? Porque, como tu falou no início, a gente sempre pensa num serial killer homem, né? A gente sempre pensa no BTK, no Jack o Estripador, a gente nunca pensa numa mulher. E quando a gente fica sabendo que uma mulher é uma assassina, a gente justifica, né? Sim, tipo, como exato. se fosse um crime. Ela teve que ter uma justificativa. Ela não só matou por matar, como o BTK, por exemplo, porque ele gostava de matar. Não, porque ela tinha um motivo por trás. Então... E sempre sexualizando muitas das mulheres, sempre falando como se elas fizessem isso por algum motivo passional e não simplesmente porque elas queriam matar. É muito diferente isso de homem e mulher. Mas desses casos que a gente vai contar, a gente vê que não é bem assim e que existiram, de fato, mulheres cruéis. A Alice, eu vou falar o caso da Alice Kittler, ou Kittler, não sei como é que se fala o nome dela. Foi um caso que me chamou muito a atenção por conta da sociedade na época, eu acho. Porque muito do caso, se lembra até hoje do caso, por causa da sociedade da época. A sociedade que fez o caso, né? Porque, assim, ela foi a primeira mulher a estar no centro do julgamento legítimo, né, na Europa por bruxaria. Teoricamente, ela teria sido a primeira bruxa a ser julgada, né, na Europa. Então, imagina. Só que, na verdade, assim, de fato, os crimes que ela realmente fez ficaram um pouco obscuros, né? Meio que ninguém prestava atenção por conta das acusações, porque ela estava sendo acusada do quê? De cozinhar em um crânio de ladrão, cozinhar cérebro de crianças com olhos de pavão, de dormir com o demônio. De pavão é o melhor. Tirando todo esse lance de bruxaria, o que ela de fato, né, fez, assim. Ela teve 4 maridos e, misteriosamente, os maridos dela morriam depois que eles passavam toda a fortuna deles pra ela e pro filho dela. Gente, eu nem julgo, tá? Eu não vou julgar. Assim, quem sou eu pra julgar? De fato, isso aconteceu até que a sociedade começou a desconfiar, né? Porque era um pouco suspeito. O último marido dela, o 4º marido dela, que foi o sobrevivente, ele estava suspeitando que ele estava sendo envenenado, porque ele começou a perder cabelo, todos os pelos do corpo, ele emagreceu muito, e foi, tipo assim, periodicamente, não foi algo do nada. Então parecia que alguém estava envenenando ele ali um pouquinho todos os dias, sabe?
Uhum. E aí o bispo da época ficou sabendo disso e pegou aquele caso como o caso da vida dele, porque ele queria agradar o Papa, né? Uhum. Que era a figura poderosa da época. E aí ele fez de tudo para culpar ela, inclusive acusar ela formalmente de tudo aquilo que eu falei antes e um pouco mais. E principalmente também por negar a fé cristã, né? Porque se ela era pagã, ela fazia, né, sexo com demônio, sim. ela com certeza não era cristã. E naquela época também isso gerava precedente para qualquer pessoa que ia contra a igreja, tipo assim, não concordava com a igreja, era considerada bruxa, né? Então ia pra fogueira. Qualquer coisa que você fizesse era bruxaria, né? Qualquer coisa. De fato, né, o que a gente sabe é que a Alice realmente, né, matou os maridos. Claro, não tem como a gente provar, porque, gente, esse caso, ela nasceu em 1263. Então, assim, os documentos que tem da época são documentos, primeiro que muito velhos e super tendenciosos, porque são os documentos do julgamento. Então, era o que o bispo tava falando, literalmente. Então, não tem como... Era verdade absoluta e, tipo, nem era só um lado da história, na verdade. E era isso. Mas, o que aconteceu? Ela não aceitou que ela foi presa, foi para as masmorras e estava esperando o julgamento. E tudo indicava que ela ia realmente pra fogueira, então ela convocou os contatinhos ali, chamou todo mundo e conseguiu fugir. Até hoje ninguém sabe pra onde ela foi. Olha isso, conseguiu que absurdo. Escapar. Mas o filho dela ficou, e o filho dela foi julgado. Assim, ao contrário de ir pra fogueira, ele teve um julgamento um pouco diferente, porque ele fez meio que um pacto com o rei também, porque ele era muito rico, né? Ele era super influente. Então, a punição dele foi ir em 3 missas por dia e dar dinheiro pros pobres. Ou seja, morava na igreja, dava dinheiro pros pobres. Mas ele já era rico também, não ia fazer falta o dinheiro que ele dava. Não. Então, tipo assim, um pouquinho diferente de ir pra fogueira, né? No caso que eu vou contar, não foi bem assim. Inclusive, o caso que a gente tava falando no podcast, né, que eu tô contando, é o da Elizabeth Bathory, que, por sinal, eu tinha esquecido de mencionar isso, mas ela foi considerada pelo livro dos records a mulher que mais matou outras pessoas na história. E tem toda essa cultura em volta dela ter sido inspiração pro Drácula e dela tomar banhos de sangue das suas vítimas pra rejuvenescer. E isso não passa de um boato, a gente não sabe se é verdade, inclusive há grandes chances de não ser verdade, e se vocês pesquisarem fotos dela na internet, vocês vão achar ela como se fosse uma vampira, e tipo, não foi nada disso que aconteceu. Ela também era de uma família muito rica, acho que tem vários paralelos dela. Ela, desde pequena, ela sempre teve muito contato com sangue, com tortura, porque ela nasceu em 1500 e poucos. Então, assim, nessa época tinha muita tortura, tinha muitos casos assim. Ela tinha ataques epiléticos quando ela era criança e os pais dela ou ofereciam sangue de outras pessoas para ela tomar ou passavam sangue nos lábios dela. Então, desde pequena ela tinha essa fixação. Ela acompanhava torturas que aconteciam no meio da rua. E, de novo, isso não era nada muito fora do normal pra época. Mas depois, com 13 anos, quando ela casou com um conde, aí que, tipo, não tinha mais jeito. Aí que as torturas começaram. O marido dela também era muito sádico, né? Ele foi pra guerra e ele mandava cartas pra ela contando as torturas que ele fazia. E ele ficou conhecido por isso na guerra, por ele ser extremamente cruel e inventar todo tipo de tortura. Ele pegava torturas, tipo, turcas, de todo lugar pra usar nos prisioneiros dele. E a Elizabeth adorava, ela amava, era um casal, tipo... O casal perfeito. Um casal sádico, e aí ela usava as torturas que ele sugeria para as camponesas que viviam no reino que ela vivia. Então ela meio que chamava essas camponesas para morar no castelo e elas nunca mais voltavam. Ela simplesmente não pegava as torturas de guerra que o marido usava pra usar na cidade. Exato. Detalhe, nas camponesas de 10 a 14 anos, elas eram crianças. E, bom, as pessoas começaram a desaparecer, e aí começou todo aquele boato dentro do castelo. Tinha vários tipos de torturas horríveis, que eu não vou falar aqui, mas tem detalhes no podcast. E depois que elas começaram a sumir e ninguém mais queria ir por vontade própria pro castelo, ela começou a pagar as camponesas para irem até o castelo, ou então até sequestrar elas, e foi outra forma dela conseguir mais vítimas. Só que chegou um momento que não tinha mais ninguém, tipo, ninguém queria ir pro castelo. E ela já tinha até alguns companheiros lá que ajudavam ela nessas torturas, era tipo uma ganguezinha assim, que torturava todo mundo. E essa fama dela tomar banho com o sangue das vítimas é porque depois dessas sessões de tortura
tortura que eram tão brutais, todo o aposento e as roupas dela ficavam cheias de sangue. Então eles imaginavam que ela estava se banhando mesmo. E não era isso, era só porque saía bastante Ela sangue. matava tanta gente que ela não tinha como fugir do sangue. Não tinha como limpar toda hora, né? Tipo. Meu Deus. E aí ela só foi descoberta porque daí ela começou a pegar filhas de pessoas nobres, porque não tinha mais camponeses mesmo. Ela meio que criou uma escola que esses nobres mandavam as filhas, e aí eles começaram a perceber que as filhas também não voltavam mais, até que chegou uma hora que ela inventou uma desculpa para todas terem morrido. E aí o rei da Hungria na época ficou preocupado e falou: não, vamos investigar, né? Vamos ver o que tá rolando. Agora foi longe demais, mexeu com os nobres. Exato. Agora foi longe demais. Mas só não tinha acontecido isso antes porque o rei da Hungria devia muito dinheiro para Elizabeth. Ela e o marido dela eram muito ricos e ajudavam a coroa húngara, né? Então ele não podia fazer muita coisa e ela era muito influente. Quando ela foi descoberta, eles dizem ter achado alguns corpos sendo torturados ali na hora, dentro do castelo. E aí ela e toda a equipe dela que faziam isso foram para o julgamento. Todos eles foram condenados à morte, menos a Elizabeth, que foi condenada a viver dentro de uma prisão, dentro da parede do castelo dela. Tipo, num buraco minúsculo. E aí ela viveu 4 anos dentro desse buraco, ela não conseguia ver lá fora, ela não tinha contato com ninguém, ela não falava com ninguém, ela só recebia comida. Depois ela foi enterrada na cripta da família, e depois, quando abriram o túmulo dela, em 1995, não tinha nenhum dos restos mortais, então... Será que foi o tempo? Será que alguém roubou? O que aconteceu com eles? Ou será que ela tá morando na Transilvânia com o Draco? Será que ela virou um vampiro? Essa história também é muito louca. E aí tem várias coisas envolvendo que, tipo, dizem várias mentiras sobre ela. Por ela ser mulher também, provavelmente ela tinha incomodado o rei da Hungria, que não queria uma mulher tão influente pra época. Então, tem várias controvérsias aí que podem ter querido incriminar ela. E também várias pessoas dizendo que ela tinha outros motivos a não ser cruel pra matar as vítimas. Mas não, ela simplesmente gostava de matar e era isso, ela fazia por prazer. Ela era uma serial killer como tantos outros, né, que estão aí até agora. Exatamente. Mas é isso, gente. Tem muitos outros casos, então, assim, nem tem como a gente falar sobre todos eles no podcast, senão vai ser um podcast sobre o livro pro resto da vida. Exato. Mas eu super recomendo, é muito bom pra gente entender. E até o livro, ele é super atual, apesar de falar de casos, a maioria dos casos acho que são bem antigos. Que aconteceram há mais tempo. Ele é super atual porque nos faz pensar, né? De fato, a nossa sociedade ainda é super machista e claro que não da mesma forma, não do mesmo jeito, né? Mas isso ainda acontece numa outra época, né? Exato. E para quem quiser saber mais detalhes desses 4 casos que a gente mencionou rapidão aqui, vocês podem ouvir no nosso podcast. Chama Tá Repreendido. A gente tá em todas as plataformas de áudio. Vocês podem ouvir no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, Google Podcasts, qualquer lugar que vocês tenham. E é isso, gente. Sigam a gente lá no Instagram, que sempre tem coisa nova. Espero que vocês ouçam lá para acompanhar a gente, sugiram temas e vocês estão super convidados a participar mais de perto. Para quem se interessou pelos livros, a gente vai deixar o link aqui da Dark Side Books para vocês acessarem. Bom proveito. É isso. Boa leitura. Até mais. Até mais.